Temos superchats. O Arney Rabelo, Belo, tem alguma novidade desse chapéu que o presidente falou na coletiva? O presidente falou na coletiva, não falou exatamente em chapéu. Ele falou que tem jogador que está... Ele não falou indo para um time, eu não lembro qual foi a expressão que ele usou. Tem jogador que está negociando, ele falou negociando com o time, mas quando ouviu o nome do Corinthians, pensou duas vezes. Foi mais ou menos isso. Não falou em chapéu, porque chapéu você já tá fechado, tipo chapéu, vocês não vão gostar, tá? Vocês vão me xingar pra cacete, mas chapéu foi o que o Corinthians tomou do Dudu, tá? Mais ou menos. Chapéu é quando você já tá negociado, já tá fechado, já tá lá para assinar, e aí o outro clube vai lá e pega. Esse jogador que o presidente falou, que eu até acho que sei qual é, ele não está negociando, tá conversando, vai. É que é difícil eu achar as palavras, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho, eu sei do tamanho que eu tenho, e eu sei que às vezes uma palavra que eu uso errada pode repercutir aí de uma maneira ruim para mim, para o torcedor, para todo mundo, né? Então, eu tomo muito cuidado nas palavras que eu uso. Mas não é chapéu. Caio Alexandre perto, Matheus Pranas. O Caio Alexandre não está perto do Corinthians. O que acontece é o seguinte, já que vocês querem, vamos lá. Caio Alexandre, 24 anos de idade, meia, Fortaleza, muito bom jogador, ele joga como volante, joga como meia, né? Seria um jogador, seria um Cantilho que joga bola. O Bahia está quase acertando com ele por 4,5 milhões de euros, 600 mil reais de salário, 5 anos de contrato. Eu vou falar, vai. Eu não ia falar, mas a pergunta do Warner era do Caio Alexandre e não do Borré, como todo mundo achou. Era do Caio Alexandre. Porque o Corinthians entrou em contato com o Caio Alexandre. Repito, o Corinthians entrou em contato com o Caio Alexandre. Isso quer dizer, Marco Belo, que ele vem para o Corinthians? Não. Eu posso entrar em contato com a Gisele Bündchen se eu arrumar o telefone dela. Isso quer dizer que eu vou namorá-la? Não. Ele está quase certo com o Bahia. Mas o Corinthians está tentando. O Corinthians está tentando, pessoal, geral no mercado. Os nomes que vocês ouvem por aí, o Corinthians está atrás do Inácio Ramírez, o Corinthians está atrás do De La Vega, o Corinthians está atrás do, eu ia falar De La Cruz, De La Vega, o Corinthians está atrás, o Corinthians está tentando geral, está ligando para todo mundo, está vendo, porque precisa de jogador bom, tá? E nem o presidente falou ontem, 200 jogadores são oferecidos por dia para o Corinthians. Não estou falando que está atrás de todos os jogadores do mundo, do Brasil. Jogador bom, tá ligando para os caras. Tá aí, não sei quem, e não sei quem lá, e não sei quem, e não sei quem. Então, esses nomes que vocês ouvem aí, nos mais diferentes perfis, tem alguns perfis muito bons e alguns perfis muito ruins. Aí vocês tirem as suas conclusões. Esses nomes que vocês ouvem aí, geralmente tem um fundo de verdade. Geralmente tem pelo menos um fundo de verdade. Então, em relação ao Caio Alexandre, que é muito bom jogador, sim, o Corinthians entrou em contato. Se vai vir é outra história, porque o Bahia está muito adiantado com ele. E com Fortaleza. 4,5 milhões de euros, é muita grana. O Bahia, se eu não me engano, pagou 2 milhões de dólares pro Vancouver. Se eu não me engano, foi isso. Não, 12 milhões de reais do Vancouver. NFT do Corinthians, salve Belo, sabe algo sobre Luiz Henrique Borré? Vamos lá. Luiz Henrique, Corinthians fez uma oferta oficial, proposta oficial. É muito acima de conversa, é muito acima de sondagem. Corinthians fez uma proposta.
Dando os créditos aqui, o primeiro que falou do Luiz Henrique no Corinthians foi Samir Carvalho, dando os créditos. Corinthians fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra no final do empréstimo. O Corinthians pegaria o Luiz Henrique emprestado, porque aqui, ó, eu até anotei que em 2022 o Betis pagou ao Fluminense a quantia de 13 milhões de euros pelo jogador. 13 milhões de euros. Vocês acham que o Betis vai querer perder dinheiro? Vocês acham que o Betis vai vender por 5, por 4, por 7? Não. Então, é um sujeito caro. 13 milhões de euros. É um valor quase nível Gabigol. Fora salário. O cara recebe em euro lá, ele não vai querer ganhar 300 mil reais aqui. Então é muito difícil. Por isso o Corinthians fez um contrato de empréstimo, quer dizer, fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Não é opção, é obrigação. Você é obrigado a comprar no final do empréstimo. Morrer. O Corinthians está entrando na parada, esse aí o Corinthians está tentando dar aquela atravessada no Internacional, até porque tem uma certa rusga, né? Apesar do Corinthians ter feito o negócio do Ivan no Internacional, tem sempre aquele negócio de Corinthians e Internacional no mercado. O Inter tentou tirar o Bruno Mendes do Corinthians de tudo quanto é jeito, né? E outras cositas mais. E aí o Internacional se acertou com o Eintracht Frankfurt, 5 milhões e meio de euros. O Borré pertence ao Eintracht Frankfurt, na Alemanha. Só que tem um problema. Ele está emprestado ao Werder Bremen até junho desse ano. Junho, 6 meses. E sabe quanto que o Werder Bremen está pedindo para liberar o Borré 6 meses antes do final do empréstimo? Os caras lá não são bobo, não. Bobo é nós, brasileiro. Que libera o cara 6 meses antes de graça. 2 milhões de euros para liberar o cara 6 meses antes do empréstimo. O Internacional, obviamente, falou, amigo, aí não dá. Eu vou pagar 5 milhões e meio no cara, eu vou pagar 2 só para liberar 6 meses antes, mais 2, vai virar 7,5. Aí, o que ocorre? Eu tenho vários amigos na imprensa do Rio Grande do Sul. Vários. O pessoal é muito gente boa. O pessoal é gente boa demais lá no Rio Grande do Sul. Eu adoro. Gosto de Porto Alegre. Eu sei que tem gente que não gosta, tem rivalidade. Gosto de Porto Alegre. Gosto da imprensa gaúcha. Tenho muitos amigos gaúchos. Já namorei uma gaúcha. Enfim. E aí, esse pessoal da imprensa do Rio Grande do Sul deu a informação, alguns, que um representante do Internacional tinha ido conversar com o pessoal do Werder Bremen para tentar tirar esses 2 milhões, ou pelo menos diminuir esses 2 milhões. Porque o Inter não quer pagar os 2 milhões de euros pelo Borré. Então eles foram lá para a Alemanha, falar, porra, 2 milhões não dá, diminuir para 800 mil, vai, a gente até aceita pagar um pouquinho. Só que aí, ó, dando crédito para a Revista Colorada. Dando crédito para a Revista Colorada. Dirigente do Werder Bremen nega a ida de dirigentes do Inter à Alemanha e diz que não vai liberar Borré. Abre aspas, não temos interesse. Olha a complicação da bagaça. O Werder Bremen tem mais 6 meses de empréstimo do Borré. Se eles não quiserem liberar, eles não liberam.
Tá no contrato. E os caras falaram que ninguém do Inter foi lá. Os caras do Inter falaram que tinham ido. Ou o cara do Inter foi pra Itália e achou que estava indo pra Alemanha, ou às vezes foi pra Hamburgo e achou que estava indo pra Bremen. Existe a cidade de Bremen? Nem sei de onde que é o Werder Bremen. Vocês veem que eu conheço muito de Alemanha, hein? Werder Bremen fica sediado em Bremen, no norte da Alemanha. Às vezes eles estão em Frankfurt, comprando coisas, não sei. Mas em Bremen eles não foram, segundo o dirigente do Bremen. O dirigente do Bremen não teria por que estar ao lado do dirigente do Inter e falando: não, não tem ninguém do Inter aqui. Então, o Corinthians entra nessa através de um intermediário para falar que vai pagar mais do que os 5 milhões e meio de euros. Mas e o Bremen? O Corinthians vai pagar os 2 milhões que os caras querem? Eles falaram que não tem interesse em liberar 6 meses antes. Mas esse não tem interesse, vocês sabem como é que é. Não tem interesse, mas a gente paga 2 milhões. Oh, agora eu tenho interesse. Né? Esse não tem interesse é tipo, se vocês não pagarem. Essa é a história do Borré, espero que fique bem explicado. Eu gosto de usar o podcast Mão, que é um programa que tem um tempo razoavelmente bom, 1 hora de programa, para explicar direito para vocês, porque às vezes no Twitter não dá para explicar, às vezes na rádio não dá para explicar, às vezes no Instagram não dá para explicar. Então eu gosto de explicar para vocês direitinho, para que vocês entendam as situações. Wesley Araújo, seja bem-vindo, novo membro do programa Wesley. Seja bem-vindo, viu? Abração para você. Max Vinícius, novo membro do programa, obrigado, viu, por confiar aqui no podcast Mão. Max Vinícius, a partir de agora suas mensagens terão prioridade. Bruno Moraes, superchat, Belo, ouvi dizer que 120 milhões são divididos para masculino, feminino, basquete e futsal. Sendo assim, qual o valor real só para o futebol masculino? Abraço de Ouricuri, Pernambuco. Não tem valor real só para o futebol masculino. O Corinthians é um só. Não tem assim, ó, desses dos 120 milhões, 10 é para isso, 10 é para aquilo. O Corinthians é um só. Quanto vai ser investido no feminino, no masculino, é outra história. Mas não tem, pelo menos que eu saiba, não tem uma divisão, assim, ó, desses 120, 12 é para cá, 8 é para cá, é 120 para o Corinthians. André Luiz Lima, bom dia, Belo. Onde você não achou o Fagner meio sem graça na coletiva? Acho que ele está meio desmotivado, não acho? Não, aí acho que já é chapéu em ovo, cara. É que ele estava lá como garoto propaganda numa marca, o jogador não é modelo, né? O cara não fica super à vontade lá no palco fazendo propaganda numa empresa, né? Ele não nasceu para isso, o cara não é o Giannichini, né? Aliás, o Giannichini, né? Enfim. Luiz Cândido, acha que a possibilidade do Gabriel vir ainda? Talvez seja uma estratégia falar que desistiu. Não, não tem possibilidade. Rafael Zerbin, novo membro. Valeu, Rafael Zerbin. Aliás, você que vê o podcast, você que ouve o podcast, sabe que eu falei aqui que após a desistência do Gabriel, o Corinthians não estava pensando em um jogador midiático. O Corinthians começou a pensar em jogadores para formar a equipe que o Mano quer. Se desse para ser midiático, ótimo, mas não necessitaria ser midiático. Tem muita gente falando, eu vi até ontem o pessoal comentando não sei se foi na Gazeta Esportiva ou se foi no apito final da Bandeirantes. Acho que foi no apito final, a menina lá que apresenta. Mas Gabigol é uma coisa, Borré é outro, né, tal. Mas o Corinthians não quer outro Gabigol neste momento. E ela, com certeza, ela não vê, nem é obrigada a ver o podcast de Mão, porque senão ela saberia disso. Pedro Guilherme, como anda a negociação do Inácio Ramírez? A negociação do Inácio Ramírez com o News Old Boys, neste momento, está parada nos 90%. A negociação chegou aos 90%, quase certa. Daí parou. O Corinthians está tentando. É o outro nome que, sim, o Corinthians está tentando. Ó, Borré, é verdade. Luiz Henrique,
é verdade. Caio Alexandre, é verdade. De La Vega, é verdade. Eric, do Atlético Paranaense, é verdade. Inácio Ramírez, é verdade. Tem outros nomes que eu sei, mas eu não vou falar. Ah, Marco Belo, porra, então você tá mentindo, você não sabe nada. Você fala que não vai falar só para falar que sabe alguma coisa. Não. Eu não vou ficar falando nome aqui só por falar, soltar nome. Assim. Quando eu souber que o Corinthians fez uma oferta, ou entrou em contato com o jogador, ou ligou para o empresário, ou ligou para o intermediário, ou pelo menos se interessou. Quando eu tiver certeza disso, eu falo.